da série Ter Filho é Diferente de Ser Mãe. Deixa eu te explicar uma coisa. Esse primeiro vídeo, eu quero que ele tenha muito claro coisas que você de verdade precisa entender. Como mãe, não simplesmente a pessoa que teve filho, você precisa de algumas tarefas que são muito importantes para a vida da sua criança. Que são tarefas óbvias como mãe e tarefas não óbvias. Por que eu separei dessa forma? Eu fui professora do ensino fundamental e do ensino médio durante muitos anos. Desde 97 até 2023, se eu não me engano. Nesse período, eu observei muito a diferença entre quem era mãe e quem apenas tinha filho. Porque quando você é mãe, você tem um envolvimento a mais que quando você simplesmente tem filho, isso não acontece. E parece não óbvio agora, mas eu vou te explicar exatamente qual é a diferença entre um e qual é a diferença de outro. Quando você é mãe de verdade, você observa seu filho. Você não finge que ele é uma coisa que ele não é. Quando você é mãe de verdade, você está preocupada que as pessoas gostem do seu filho e não que gostem de você. A preocupação não é você, a preocupação é seu filho. Quantas e quantas vezes eu vi a mãe chorando e falando, nossa, mas vocês entendem o que eu faço? Eu não tenho que entender o que ela faz. Eu vejo o resultado do que ela faz no projeto dela, que é o filho dela. Então, se você pensar muito bem, o seu filho, ele vai ser reflexo de quem você é. Então, era muito óbvio quando nós olhávamos as crianças e depois a gente olhava e buscava o pai naquela multidão. Era muito óbvio quem era o pai. Por conta dos trejeitos, por conta das características, por conta das falas, por conta da falta de educação, por conta do excesso de educação, por conta dos cuidados, do autocuidado. Isso tudo é muito óbvio. E depois de um tempo, isso, como eu te falei, eu comecei a ministrar aula desde 1997, um ano antes da minha filha nascer. Nesse período, o que a gente reparava? Que a educação do filho já era delegada para as escolas, mas não era uma coisa tão óbvia, tão nociva. Só que hoje em dia eu sinto que isso está muito mais forte. Por quê? Porque não é óbvio, pelo menos não na cabeça de alguns pais, que quem dá educação é a família, é em casa e não a escola. A escola, ela é um braço, ela vai ser uma continuação. Por isso que quando você vai visitar uma escola, a ideia não é você ver se tem jardim, se tem piscina, se tem quadra, se tem playground. Se ele é uma extensão de você, se você é uma pessoa que você quer que a criança tenha educação, não adianta ter um parque de diversões se o futuro dessa criança não vai ser determinado por isso. Se você é uma pessoa como eu, autoteórico, adora ler, gosta de estudar, entende que a sua filha precisava, no mínimo, ter uma faculdade, como que você vai induzir com que essa pessoa seja alguém na vida se você se preocupou com que ela tivesse playgrounds, quadras, uma escola colorida e legal? Isso não faz sentido. Então, o que é óbvio para você, mãe? Se preocupa de verdade com o que você quer pro seu filho. Então eu vejo muitas mães super preocupadas com vários vídeos que estão feitos pela internet. Qual é o certo? O certo é aquele que se linka com o que você quer pro seu filho. A minha filha, eu sabia o que eu queria para ela. Então, desde criança, eu moro num local que tinha 2 melhores escolas. Aqui eu estudei e aqui ela estudou. Porque eu sabia dos problemas dessa daqui. Entendia os problemas da outra. E na hora que eu coloquei na balança, eu escolhi o futuro para minha filha. Eu escolhi a escola que ela ia estudar. Mesmo eu sendo evangélica, ela foi estudar numa escola de freiras. Porque essa escola vinculava com meus valores. Não apenas por conta de playgrounds. Muito pelo contrário, eu diria que o grande fator que trouxe
benefícios à vida dela foi ela conseguir estudar, foi conseguir aprender, ter uma base, ter um inglês mínimo necessário, que era o que eu achava que deveria ter. Ela nunca fez curso de inglês fora da escola, porque a professora era simplesmente a melhor professora de inglês que eu conhecia e conheço até hoje. Mas isso foram os meus critérios. Então, o que eu quero de início? O que é óbvio? Que você vai ter que escolher uma escola para o seu filho. O que não é óbvio? Como você vai escolher a escola para o seu filho? No meu caso, eu assino embaixo e vou te falar, não errei. Porque assim que ela saiu do ensino fundamental, que ela foi para o ensino médio, depois ela fez a faculdade, ela fez a pós, foram em faculdades e instituições incríveis, em que ela buscava se desafiar. Toda vez que ela chegava num curso e falava, eu sou a pessoa mais inteligente, ela sabia que aquele lugar não era para ela. Ela tinha que escolher as mesas mais difíceis, porque eu queria que ela fosse desafiada. E aqui vem um detalhe. Você, mãe, você escolhe a escola do seu filho para ele ser o mais inteligente ou para ele ser desafiado? O que você está trazendo do futuro e o que você está ensinando para essa criança? Então, esse, na minha visão, é um dos fatores que parecem óbvios, mas tem um não óbvio aqui guardado, que você precisa de verdade dar uma big de uma atenção. Observar a criança. A minha filha, ela nunca foi fluxicheia. E eu vou falar muito a verdade. Ela era uma menina esperta, é inteligente. Ela tem a malemolência de um caramelo. Sabe aquele cachorrinho caramelo? Que ele consegue a comida, ele escapa, você tá morrendo de dó porque ele tá na rua e ele está em completo controle. As crianças são tão inteligentes quanto adultos. As crianças precisam ser olhadas, porque tem criança que precisa da tua ajuda, tem criança que precisa do seu controle, tem criança que precisa de educação e tem criança que precisa de orientação. Você olhou para o seu filho já e entendeu o que de verdade ele precisa? Porque, na minha visão, era muito triste quando alguém virava para mim e falava assim, nossa, mas você briga muito com a tua filha. Eu falava, brigo? Brigo sim, porque eu conheço a peça que eu tenho. E essa professora me pediu, solta ela, deixa ela à vontade, eu me viro com ela. Falei, seu desejo é uma ordem, só que depois você vai reclamar e eu vou estar aqui. E foi o que aconteceu, porque eu conhecia a minha filha, eu sabia a inteligência dela, eu sabia a perspicácia dela, ela sempre foi muito sagaz. E as professoras não tinham domínio completo a ela, porque ela não tinha medo de ganhar, não. Ela não tinha medo de levar bronca, ela não tinha medo de atingir o que ela queria atingir, mesmo que no final desse um probleminha. Só que se esse problema chegasse em mim, isso segurava ela um pouco. Agora, quando eu não estava mais por perto, quem iria segurar? E é daí que eu tiro essa característica que você tem que ter com o teu filho. Você tem que olhar, você tem que saber. É bonito ver os defeitos do seu filho? Claro que é, você é mãe. E ele é uma pessoinha. Do mesmo jeito que você também é uma pessoa com defeitos. E um dos grandes problemas foi eu não mostrar para minha filha o defeito que eu tinha. E quando eu descobri que isso era o normal, isso fez com que a nossa ligação fosse ainda maior. Porque ela sabe dos defeitos dela e ela sabe dos meus defeitos. Duas pessoas. Entende? Então, o óbvio. Você sabe das características do seu filho. O não óbvio. Aceite os defeitos. Aceite os defeitos dele. E aceite que talvez ele precise de ajuda quanto a isso. E tá tudo bem. O duro é você jogar a sua cabeça como se você fosse uma ave se escondendo, uma avestruz se escondendo, fingindo que você não tá vendo o problema crescer. Isso é abandono. Eu acho isso muito mais cruel para a criança do que para você. Porque uma hora você não vai estar por perto. E quem vai sofrer as consequências de não ter educação, não ter tido orientação e não saber se virar com seus problemas é o seu filho. O que eu vi de criança recebendo laudo por ser disléxica e fazendo 2, 3 provas
E hoje em dia, mesmo tendo feito faculdade, não conseguiu um emprego que pagasse mais que R$2.000. Não conseguiu fazer uma pós-graduação. Não consegue ter autoconfiança. E aí você vai falar assim, mas o problema é conseguir um salário de R$2.000? Não, levei muito tempo recebendo esse valor. Não vejo problema nenhum quanto a isso. Mas eu tenho certeza que não é isso que você quer pro seu filho. Você quer algo muito maior para ele. Só que ele abraçou aquela muleta de tal forma que, infelizmente, é o que ele acha que ele pode. Ele não acha que ele tem direito a mais. E de verdade tem. Do mesmo jeito que você também tem. E isso é super necessário. Outra coisa. Dar um celular pro seu filho com uma puta tela bacana não é dar atenção pra ele. Quando você pega o seu filho, que antigamente as pessoas ocupavam as crianças com o mais velho cuidando do mais novo. Eu sempre fui muito contra isso. E aí você vai falar, mas por que custa ela ajudar? Custa. Porque tem um monte de mulher aí que assumiu responsabilidade na sua infância antes do que deveria e hoje são mulheres frustradas, são mulheres que sucumbem à autossabotagem, são mulheres que acham que tem que ser perfeccionista porque levaram bronca muito cedo, tendo que cuidar de coisas que elas não foram preparadas. Elas tiveram que assumir um filho que não era delas, era o irmão. E elas acabaram sendo pessoas mandonas, controladoras. E quem sofre com isso é ela. A mãe já não liga mais pra isso. Ué, você não aprendeu? Você não se virou, caiu no mundo e não desceu? Aí o que você tem que fazer? Não. Porque essas mulheres, elas foram conduzidas a isso. Isso é uma crueldade. Ela tinha que ter sido criança quando ela era criança. Ela tinha que ter feito um monte de merda quando ela era criança. Eu sempre falo pra minha filha, existe tempo pra tudo na vida. E existe o tempo de você ser idiota. Seja idiota. Ela queria pintar o cabelo, a gente pintava. Ela queria fazer mecha, a gente fazia. Ela queria cortar, a gente cortava. E ela falava, mas você não tem que ter juízo? Eu falava, eu tenho. Você não. A hora que for pra você ter juízo, a gente vai ter juízo juntas. Mas agora, vai fazer um monte de merda pra você ter história pra contar. Essas mulheres tiveram isso? Ou elas eram obrigadas a assumir uma responsabilidade cara dos pais? Porque a mãe tinha que trabalhar, porque o pai abandonou. E eu não tô dizendo que eu não sei que existe essa situação. Mas o que eu tô te trazendo aqui é que você agora, sabendo que isso é uma crueldade a ser feita, por que você vai fazer? Por que você vai pegar a criança mais velha e falar assim, vai lá cuidar do seu irmão e dar um celular pra ela? Isso é irresponsabilidade. Tu não vai lá na tua cara, cresce. Não se faz isso. Então, uma coisa óbvia, as crianças precisam de atenção. Uma coisa não óbvia, ela não é babá. Essas crianças mais velhas, os irmãos mais velhos, não são babás. São crianças que amam os irmãos. Não use isso contra eles. Não sei se isso é óbvio ou se isso não é óbvio para você, mas isso é importantíssimo. E nesse primeiro vídeo, entre essas coisas óbvias e as coisas não óbvias, esses são os principais que eu gostaria de te passar. Lembrando que comer de boca fechada, não colocar o pé no sofá, saber se portar à mesa, não gritar. Isso tudo é óbvio, eu acho que a gente nem precisa conversar. Mas no próximo vídeo eu vou falar para você sobre esse tipo de coisas óbvias que precisa ser feita e que depois isso vai refletir lá na adolescência. Sabe aquele período que você fala, ai meu Deus, eu não aguento mais o meu filho? É nesse momento que ele mais precisa de você. E vão ter coisas óbvias e não óbvias que você precisa saber. Então, da série Ser Mãe é diferente de ter filho? Vamos lá, porque o próximo vídeo é importantíssimo. E se você, ainda mesmo assim, depois desse vídeo, falar, mas Bê, eu não consigo entender meu filho, eu não consigo entender o que está acontecendo com ele. Marca uma sessão de clareza comigo, porque nessa sessão eu vou te apresentar quais são os comportamentos, quais são os motivacionais que uma pessoa tem, quais são os atributos de uma pessoa. E você entendendo isso sobre você, você vai conseguir refletir isso na criança.
Se você não entende o seu comportamento, você vai querer entender o do outro?